Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro aqui comigo, um espaço que eu criei para me expressar melhor, com mais calma, com mais qualidade, tirando algumas dúvidas que vão surgindo ao longo dessas minhas postagens atualmente que estou realizando nas redes sociais, via Instagram ou Facebook, e que vocês vêm acompanhando. Então, esse é o momento que eu tenho para me explicar um pouquinho melhor sobre aquelas postagens e também responder alguns comentários que me fazem, não apenas publicamente, mas no inbox. Eu recebo sim muitas mensagens de pessoas que não querem se expor também, ou tem alguma pergunta e elas acham que talvez a pergunta não deve ser colocada ao público, então eles sim fazem essa pergunta internamente para mim e eu acho que elas têm sim grande conteúdo que a gente pode explorar e a partir daí tentar dividir as dúvidas, angústias, comentários, percepções com todos vocês e quem sabe assim a gente esclarece melhor esse tema da nutrição. Então, ultimamente vocês estão vendo uma série de postagens de temas polêmicos. Eu digo que sim, que são polêmicos, porque estão causando reverberações aí fora. E muitas vezes, pela maneira como a gente se expressa ou coloca a informação, vocês sabem, a rede social não permite com que a gente tenha esse espaço, né, de conversar, falar e tudo mais. Então tem que ser informações rápidas, atrativas, muitas vezes com um linguajar mais popular, né? Mas que sim, tem muita coisa pensada por trás, mas que nem sempre a gente consegue exprimir e passar a informação em 1 minuto de postagem. Então, para isso, eu estou aqui para fazer alguns esclarecimentos e começando então pelo nosso linguajar. É claro que a gente vai usar uma linguagem ponderada, mas sim uma palavra mais coloquial, que mais cabe no nosso dia a dia, num linguajar da rua mesmo, porque é isso que acaba atraindo as pessoas. Infelizmente, não é a minha maneira de pensar, mas é assim que a ferramenta funciona, ok? Bom, dito isso, tem um termo atualmente muito utilizado na nutrição, que é o terrorismo nutricional. Então, a gente vê várias nutricionistas ou profissionais da saúde que comentam, que sugerem dicas nutricionais. E cada um tem o seu ponto de vista. Por exemplo, ontem mesmo eu recebi uma cliente que mandou uma mensagem inbox dizendo: assista esse vídeo e veja que a pessoa comenta. Então a pessoa está comentando que o whey protein é, além de um suplemento proteico, um suplemento rico em açúcar, que é onde já se viu tomar um suplemento que seja rico em açúcar quando você quer proteína. Então a gente tem que entender o que é rico em açúcar. Nós temos uma legislação pautada pela Anvisa, que é nossa agência de vigilância sanitária, né, vigente no Brasil, e todo o suplemento tem que seguir a legislação imposta pela Anvisa. Então, o que a gente sabe que se permite é que parte da proteína que se vende pode ser adicionada uma quantidade X máxima de açúcar, não mais do que aquele limite que eles colocam ali. E aí, como essa pessoa interpretou a quantidade desse açúcar? Será que ele fez uma comparação com o tanto de açúcar que a gente consome no dia? E aqui eu me esclareço um pouco melhor. Açúcar é toda substância rica em carboidrato. Existem diversos tipos de carboidratos, aqueles mais doces, aqueles nada doces, por exemplo, o pão, a tapioca, ela não é doce, mas ela segue o caminho que você dá para ela. Se você colocar o sal, ela fica salgada. Se você colocar algo doce, ela fica mais doce. Mas no final das contas, todos os tipos de carboidrato, eles vão ser reduzidos a uma molécula única, que é a glicose,
que é o substrato energético que o nosso corpo vai utilizar como principal fonte de energia. Por que que eu digo que é principal? Porque é uma fonte primária, é mais fácil quimicamente quebrar a glicose, o açúcar, para se obter energia do que a gordura e a proteína, né? Agora, quanto eu devo comer por dia? Essa informação, quem estuda, planifica e transfere isso, traduz isso em alimentos, em tamanhos de porções, são os nutricionistas. Mas dentro da própria nutrição nós temos uma discussão. Será que essa informação deve ser passada ao cliente? Então a alimentação ela tem que ser quantificada, porcionada, ou ela pode ser orientada para que as pessoas então tenham uma prática nutricional adequada. Na minha opinião, na minha humilde opinião, mas uma opinião de anos de atendimento, de passagem de informações dietéticas, eu acredito que sempre, na verdade, a gente sempre cai no mesmo ponto, nem um extremo e nem o outro. Eu acho que a informação não deve ser escondida das pessoas, elas têm que ser mostradas, as pessoas têm que entender que existe todo um estudo por trás de uma dieta, então ela sente talvez um pouco mais de segurança sabendo que há um processo para chegar naquela informação e que ela foi estudada nas condições fisiológicas do momento dela, seja pela idade, se está grávida ou não, se faz atividade física, se está doente, se tem alguma questão metabólica instalada, tudo isso tem que ser analisado e depois passado para o cliente. Mas como passar isso? Será que a maneira como a gente passa a informação vai causar um desconforto? A pessoa vai ficar mais perdida ainda ou não? Então, essa é a questão da nutrição que hoje eu vejo com uma grande necessidade de estudo. E estudo no sentido realmente científico de como as pessoas recebem a informação que é passada. A informação nutricional que é passada como aconselhamento dietético, né? Para ver quanto retém ou qual tipo de pessoa seria mais indicado uma metodologia ou outra. Existem inúmeras questões aí que a gente poderia estar discutindo aqui por horas, né? Mas como a gente não tem uma resposta ainda correta e eu acho que a gente não vai chegar nela tão fácil, a gente vai trabalhando por um lado e pelo outro, equilibrando a qualidade ou o tipo de informação que é passado. Então, se eu não for trabalhar com planejamento dietético e apenas aconselhamento, como assim, como assado, a pessoa vai ficar sem saber quanto ela pode comer. E se a gente fala, não é para ter o tal do terrorismo nutricional, né? Que muita gente não come doce, ou não come o pão, ou deixa de tomar o leite, né? Que ultimamente eu também tive uma discussão bastante profunda com uma das minhas seguidoras sobre a questão do leite, que não é uma questão simples, né? E existe as suas razões também para a gente suprimir ou não suprimir, como é que a gente faz, será que a gente tira o leite e não toma nunca mais, como é que é feito tudo isso? Então existe por trás um termo criado na mídia e social que se chama terrorismo nutricional. E como combater eles se eles estão muito vinculados aos profissionais que estão passando essa informação? Então, a mente de quem recebe as informações tem que ser uma mente muito preparada e crítica. Porque quando você recebe uma informação, ela não pode ser vista de apenas um ângulo, ela tem que ser vista de vários ângulos. O ângulo da emoção, da razão, do valor econômico, do que ele significa no meu dia alimentar, na minha rotina de vida. Então, fica muito difícil a gente poder generalizar essas informações ou dizê-las como essa é uma verdade ou não é. Então, por isso que o público tem que estar preparado a receber informações como ela vem, mas também refletir, raciocinar,
ter um sentido crítico diante do que chega a ele. E a partir daí, ele toma a sua decisão. Mas que o meio é propício para divulgação de informação, ele é, tá? Então, é tudo isso que está por trás de uma informação que é passada em relação à alimentação humana e todos esses conceitos eu levo em consideração antes de fazer uma publicação, ok? Então, dito isso, vamos a algumas questões. E uma das questões é o que me motivou profundamente em escolher a nutrição como a minha profissão. Eu fui levada a fazer nutrição. Não era a minha primeira opção. E tudo que eu faço na vida, por mais que eu goste ou não goste, eu tento fazer de uma maneira prazerosa e agradável, porque eu não vejo saída a não ser ter que fazer aquela atividade. Então, já que eu vou fazer ela com muito amor, do meu jeito. Eu vou decorá-la, eu vou perfumá-la, eu vou enfeitar, eu vou cuidar dessa atividade que me toca realizar, mesmo que eu não tenha ido de encontro a ela e ela veio de encontro a mim. Essa é a minha filosofia de vida, ok? Então, dito isso, a alimentação sempre foi um tema que me chamou a atenção e que eu sempre estive ligada. Então, não é porque não foi a minha primeira opção que eu não gosto do tema. É claro que alguma coisa tinha a ver com a nutrição. Bom, e eu amo comer, amo de paixão o que é gostoso e que nem sempre é nutritivo, e o que é nutritivo e é gostoso também. Porque eu olho o alimento, se ele for nutritivo e ele é delicioso, meu Deus, vocês estão vendo isso com o aspargos ultimamente, né? A minha paixão aqui pelos aspargos. E também eu vou fazer essa publicação hoje, vocês me aguardem, mas eu vou mostrar o donuts mais lindo e mais saboroso que eu já comi na vida. Não que eu tenha comido muitos donuts nessa vida, mas alguns eu já provei, porque eu já passei por países onde ele é bem popular, e aqui no Canadá não foi diferente, e eu encontrei um lugarzinho que é um frufruzinho, e realmente é. E foi sem querer, na frente da escola da minha filha, na verdade, e é um lugar fantástico, onde ele é feito de modo caseiro, com frutas, são todos alimentos naturais, o óleo que ele é frito é um óleo mais adequado, ou seja, ele é muito cuidado, não tem nada a ver com aqueles donuts que se compra em grandes cadeias por aí, ok? Então, é claro que eu gosto de uma coisa que não é nutritiva, pensando bem, ou que não cabe diante daquelas pessoas que estão buscando realizar uma alimentação mais coerente, mais saudável, mais equilibrada, certo? Bom, então a gente tem que mostrar que nós somos humanos e que nós temos escolhas, debilidades e que, portanto, quem nos escuta também tem. Então, se a gente vai divulgar a informação de uma boa alimentação e não queremos fazer o tal do terrorismo nutricional, mostrando para as pessoas que elas podem comer de tudo, qual é o problema então? O problema é saber passar a informação de quando a pessoa está passando da conta de comer aquilo que não deveria comer. Por exemplo, donuts. Já pensou se eu comer donuts todo dia? Não vai dar certo, não é? Então, é como mostrar o limite das pessoas saírem de uma rotina alimentar adequada. Esse é um dos maiores desafios que nós temos, ok? Portanto, nas postagens, vocês vão ver aqueles alimentos, 3 alimentos fit, que eu mostrei que são calóricos, e me choveu comentários de como, nossa, mas ovo é calórico? Como assim ovo é calórico? Gente,
Ovo tem 170 calorias numa unidade de 50 gramas. Não é calórico? Então, se eu comer 2 ovos, são 300 e tralalá, 350 calorias quase. Aí eu ponho um queijinho, eu ponho uma crepioca, eu ponho a manteiga para fazer um pouquinho, nem que seja pouquinho, ali na minha frigideira, eu tenho um prato de 500 calorias, é quase 1/3 do que eu preciso no meu dia todo em calorias. Então, não é um alimento banal em calorias. O que seria banal em calorias, né? Que a gente pode falar, isso aqui come à vontade que não vai ter calorias. É verdura, praticamente é verdura. Claro que se a gente for buscar e pensar, tem alguns outros alimentos, mas a verdura é um alimento que não tem caloria, que pode comer à vontade. Agora, ovo não é. Pasta de amendoim, poxa, quem já comprou aquela pasta de amendoim que você tem que homogeneizar em casa? Ou misturar, né? Porque o óleo separa da fibra. Gente, o óleo, não importa que é óleo de amendoim, óleo de soja, óleo de canola, óleo de oliva, óleo de abacate, são todos óleos e cada grama de óleo tem 9 calorias. Todos iguais, sem pôr nem tirar, vão ter as 9 calorias, sendo uma composição mais protetora ao organismo, mais interessante nutricionalmente ou não, eles vão ter a mesma caloria. Então a gente tem que aprender. Então eu julgo importante passar esse tipo de informação. Pasta de amendoim é legal, mas quantas vezes eu não vejo o meu cliente exagerando na dose e aí a gente pega nas entrelinhas que ele não está perdendo peso por algumas práticas inadequadas, como por exemplo, a quantidade de azeite que ele coloca na salada, a quantidade de abacate que ele consome na vitamina, né? Vamos fazer uma vitamina de abacate e acaba comendo meio abacate, ou um abacate inteiro até. Pode isso? Não dá. Caloricamente não cabe na maioria dos casos que eu acabo atendendo, que são pessoas que estão querendo controlar o peso ou definir melhor a musculatura, secar um pouquinho. Então, como essa é uma demanda grande, a gente acaba entendendo de que alguns alimentos a gente tem que restringir as quantidades para que então não fique fora do que é considerado balanceado. Então, ensinar o balanceamento, ou ensinar qual a frequência que eu posso ir num restaurante comer uma alimentação diferente, ricas em calorias, é um grande desafio, tanto para quem ensina, quanto para quem está recebendo a informação, está aprendendo, ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma questão que eu gostaria de falar. Eu acho que basicamente é isso. Nós falamos de terrorismo nutricional, de informações passadas pelas redes sociais, pela internet. O que me motivou a ser nutricionista, que realmente é amar comer, mas eu queria muito aprender para mim mesma como eu posso comer e não engordar. Será que isso é possível? Ou então a grande pergunta que eu sempre tive, é possível ter um gordinho saudável? Que é aquele gordinho que come demais, mas ele come coisas boas, então ele tem bons nutrientes, que talvez ele seja mais saudável que aquela pessoa que seja magra? Então, também era uma grande pergunta que eu tinha. Então, tudo isso me motivou, tudo isso eu trago na minha carga de formação, informação e desenvolvimento como profissional e como ser humano. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, que vocês façam as conexões corretas e que saibam receber as informações com uma certa criticidade, não só minha, mas como todas as que vão chegar de outras fontes, e encontre aquela que se equilibra mais com o seu modo de pensar e a sua rotina e desfrute delas, ok? Então é isso aí. Muito obrigada por terem chegado até o final desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um recado muito importante é vocês se inscreverem no meu canal para que ele seja mais divulgado, para que chegue mais fácil para outras pessoas e também se você gostou do conteúdo, deixe eu saber ou escreva para mim ou deixe o seu like também.
ok? Um beijo a todos, até a próxima!